Fala galera do Pode Cucar, sejam bem-vindos a mais um episódio 44, e um episódio profético. Depois que eu apresentar o nosso convidado aqui, a gente vai contar por que é profético. Rodrigão, o último episódio você não tava comigo, Eu não tava, cara, mas eu não tava porque, né, você sabe que agora com filho, né? Poxa, é verdade, É né? com dois ainda. Gêmeo, né? Eu tava falando com você que agora você tá vivendo a experiência de ter gêmeos, né? Sem então, ter gêmeos. Cara, então é isso, tá vendo? Todo mundo que para de estar. Ah, não são gêmeos? Não são. Pra quem não sabe, o Rodrigo e a esposa adotaram, né? Dois meninos, graças a Deus. Dois meninos, 4 e 6 anos. 5 e 7 anos. 5 e 7 anos, diferença de 2 anos aí. Então, estão vivendo o período de adaptação, mas é bênção, né, cara? Bênção demais. Filhos são bênçãos do Senhor. Então, se você pensa em não ter filhos, repense. Porque a vontade de Deus é que você discipule filhos. Sejam eles naturais ou não. É verdade, né? É isso aí. Rodrigão, temos um convidado especialíssimo hoje. Verdade, né, cara? Um convidado que é pastor da Bola de Neve de Salto. De Salto. Você sabe que eu sempre confundo salto com Itu. Nossa, Rodrigão, nada a ver. Você nem tá no caminho, né, Tá cara? no caminho, né, cara? Mas eu de vez em quando dá uma bugada. É interior de qualquer jeito. Eu vou apresentar o nosso convidado, então, porque a gente tá louco pra ouvir a história dele. Nossa, né? Demais, cara. Pastor André. Seja bem-vindo, que legal. Pastor André, bem-vindo. Pastor André, eu já conheço, né, Sim. Não da igreja, né, mas do trabalho, que nós trabalhamos um tempo juntos, né, pastor? Mas que coisa legal, que prazer te receber. E a gente quer saber quem é o pastor André. Conta a sua história aí pra gente. Primeiro, uma honra, né, poder estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, né. O pastor André... Por que é profético o episódio 44, pastor? É que dia 12 de maio agora, o último dia das mães, eu completei 44 anos. Nossa! A gente não sabia, não foi programado, né? Não foi combinado. E é isso aí. Era pra ser, né? Era pra ser. Glória a Deus. E, então, assim, o pastor André, nascido e criado até os 29 anos em Guarulhos. Meus pais são de Guarulhos, então, moram em Guarulhos, né? Não são de Guarulhos, mas moram em Guarulhos hoje. Meus pais ainda moram lá. Que legal. Casei lá, tive um dos meus filhos lá, o Leonardo, que não tá aqui, mais velho, 16 anos. E viemos morar em Indaiatuba depois disso, e eu tenho o Pietro, né, eu falei, o Leonardo, que nasceu lá, e o Pietro nasceu lá também, mas a gente morando aqui. Uhum. Então... André é um rapaz que viveu muita coisa, né? Tem muita história aí pra gente contar. Que legal. Histórias de Guarulhos, histórias de Indaiatuba, movimentações proféticas mesmo quando não tinha nenhum interesse por Bíblia, por igreja. Então a gente vai dar pra poder dar uma viajada legal. Panorama, hoje, né? Que legal. E pastor, como é que foi a sua conversão, na verdade, né? Tudo começa com a conversão, né? Quando a gente conhece a Jesus, né? Você teve filho antes, teve filho depois. Como você conheceu Jesus? É interessante. A minha conversão, eu comecei a ter interesse vendo os cultos da Bola de Neve na Rede TV. É mesmo? Com o apóstolo Rino. Sim. Então eu tive problema com dependência química, tanto eu quanto a minha esposa. E nessa de se envolver com as drogas, chegaram alguns momentos que eu me sentia aquele vazio, por mais que usava, não preenchia. E a gente começou, durante um tempo, a assistir os cultos. Mas o convite para ir até a Bola de Neve foi algo muito legal. Porque eu já tinha o mais velho, o Leonardo, e a gente estava indo comprar roupas para batizá-lo na igreja católica. E minha esposa morava numa rua lá em Guarulhos, é uma rua sem saída. E no início era um ponto de ônibus, na avenida que era a saída dela, tinha um ponto de ônibus, uma padaria de esquina. E a gente desceu com o carro para ir procurar roupas para o meu filho para o batismo. E um dos meus amigos, talvez dos mais doidos, né, o Marcelo, ele estava nessa padaria e ele
quando ele viu o meu carro, ele saiu pra fora e parou na frente do carro. E começou a gritar. Olha que louco. E gritar e falava, ele chamando por um apelido, né? Ele chamando e chamando, a gente precisa salvar os nossos amigos, a gente precisa pregar o evangelho, eu conheci Jesus Cristo, Nossa. a gente precisa mudar a nossa geração, eu tô indo na bola de neve. E a gente no carro... Ficou estático. A gente ficou tipo... E o Marcelo, tipo, uau. Caramba. Pra você ter uma ideia, o Marcelo, o irmão dele, ele foi executado dentro de uma caixa d'água. Então, assim, fugindo da polícia, no Capão Redondo, dentro de uma caixa d'água ele entrou para se esconder e os policiais perceberam escorrendo a água e fuzilaram a caixa d'água e ele estava lá dentro. Então, esse Marcelo, o irmão dele morreu, então imagina a história e como que era o ambiente das nossas amizades e tal. Então, quando a gente se deparou com aquele cara falando aquilo tudo e precisamos salvar os nossos amigos, precisamos pregar o evangelho. Caramba. Aí a gente começou a falar, cara, a gente precisa saber onde que é a bola de neve. Tem alguma coisa diferente aí. Isso. Aí eu já estava tendo assistindo alguns cultos pela Rede TV e tal, e aí a gente começou a procurar a bola de neve. E não achava a bola de neve. A gente demorou aproximadamente 2 meses para achar. Sério? Lá em Guarulhos. Porque o pessoal falava, vai ser uma reunião, porque começou num ferro velho lá. Ah, tá. Né? E eles marcavam o horário, o endereço, eu creio que nesse início não estava num ponto fixo. Então acontecia no ferro velho, de repente acontecia em algum outro lugar, sim. E a gente ia tentar achar, ia tal horário, chegava lá e nada. Chegava lá e nada. E aí foi até que um dia a gente conseguiu conhecer. E quando a gente conheceu, ela já tinha se tornado igreja. Então passou aproximadamente 2 meses para 3 meses. Eu acho que é o processo que eles estavam também procurando. De celulão para igreja. Isso. Já era lá na Timóteo, já? Não, era na Suplicy. E era porque a Suplicy depois permaneceu, né? Porque o próprio proprietário construiu do lado de onde era, ampliou para a igreja e tal. Só que quando a gente conheceu era pequenininho. Então assim, não era no nível da rua, tinha uma escadinha e o salão era para cima. O salão ficava abarrotado. Aí na parte da calçada uma galera e em frente tinha uma pracinha. A galera na pracinha lotada, os caras de dread, tipo assim, todos mano mesmo do negócio. Quantos anos faz isso? Cara... Você tinha quantos anos? Pera lá. Agora eu porque eu vim pra cá em 2011, pra Indaiatuba. Eu conheci a bola de neve lá em 2006. Já era bem no começo ali, né? 6 anos de igreja? Isso, por aí. 2006, 2007. Só que eu conheci, a gente ia bem esporadicamente. Tá. A minha esposa que foi mais agressiva, né? Vamos dizer assim, no que diz respeito a querer tá frequentando. Porque eu trabalhava das 3h30 da tarde a 1 da manhã. Então tinha o NV. E eu não tinha como ir no NV. E é legal que ela foi um dia e ela chegou na roda do NV e ela falou, eu vim aqui para conhecer, mas o problema é meu marido. E aí os líderes já falaram, pera lá, vem aqui, senta aqui, a gente vai te explicar essa história direitinho. E aí começou a ministração e ela começou a ver que de fato o problema dela não era o marido dela. Sim. Tinha o marido dela, mas tinha muitos outros problemas, né? E aí ela começou a participar do NV e eu não conseguia ir. E aí por não conseguir ir, eu ia todo domingo, eu chegava 10, 15 minutos antes do culto para ser ministrado pelo líder do NV. Que legal. E aí nessa, um belo dia, né? Porque o NV tem uns pilares, não aos lugares, não aos amigos e não aos hábitos da ativa. Então eu chegava domingo, e aí como é que foi? Então, tipo, quinta-feira, tal dia, e um dia... Eu bati a nave. Um dia eu cheguei, ele veio e falou, e aí, cara? Eu falei, Betão,
na quinta-feira aconteceu isso. Ele falou, cara, eu já falei pra você, não aos lugares, não aos amigos, não aos hábitos da tia. Eu falei, cara, na verdade não foi amigo, fui eu. O meu dinheiro e eu, minha cara, eu que entro, é eu que faço, não consigo mais nem levar ninguém junto. Ele falou, você é cara de pau, hein, cara? É tipo assim, ficou no hábito, né? Ele falou assim, você é cara de pau, mas ele viu ali, eu acho que aquele dia ele falou, cara, esse cara quer mudança, porque ele assumiu. Ele conseguiu entender que foi ele, não colocou desculpa em Isso, ninguém. ele falou, não, cara, ele assumiu. Só que aí ainda eu tava muito envolvido, né, com droga, muito envolvido. E aí as coisas foram cada vez piorando mais. Eu ia na igreja, mas não. Minha esposa decidiu se batizar e eu acompanhei o batismo e tudo mais. E no dia do batismo eu decidi também me batizar. E é interessante, né? Porque para quem tá nos assistindo, cara, uma coisa aconteceu muito comum muitas vezes na igreja, talvez não no mesmo formato que aconteceu comigo, mas é muito comum. Eu fui batizado, acabou o batismo, a galera convidou, falou, ó, à tarde vai rolar um ensaio do louvor aqui da banda da igreja, tem uma banda de reggae, tinha uma banda de reggae lá. Então vai rolar um ensaio, então vocês podem vir pra cá. E aí a gente foi. Só que chegou lá, tipo assim, cara, eu fui batizado hoje, então na minha cabeça, a galera ia pegar a gente no colo, e tipo, né, ter um tratamento diferente. Passa a mãozinha na cabeça, tipo, né? Cafezinho. E não aconteceu nada disso, a gente ficou meio deslocado e tudo mais. E eu, Guarulhos, o lugar que eu morava, uma das periferias de Guarulhos, mano, tipo, falei, cara, esses playboy, cara, só mais essa igreja. Tipo, espiroquei. No mesmo dia que eu batizei, à noite eu desandei. Desandou do bagulho. Caramba, isso aí é boa. Aí, só que a minha esposa continuou firme, né? Sim. Só que ela não conseguiu tá indo na bola de neve, porque como era no centro, e aí ficou um pouco complicado, de carona, o marido não ia e tudo mais, ela arrumou uma igrejinha perto de casa, uma assembleiazinha lá, e ela chegava lá, sentava na cadeirinha dela, e a cadeira do lado dela, ela colocava a Bíblia e falava assim, aqui ninguém senta, aqui é o lugar do meu marido. E ela foi profetizando isso. Olha que legal, hein, cara. E depois de... Lá nessa cadeira eu nunca aceitei. Fui pra outra. Aí em 2011, eu trabalhava numa multinacional. SCW. Trabalhava nessa multinacional e eles começaram a ter alguns problemas, eles iam ampliar a empresa lá em Guarulhos, não deu certo. E aí eles decidiram vir para Indaiatuba, conseguiram um acordo aqui com a prefeitura e tudo mais, e convidaram alguns funcionários para dar início num projeto aqui, nesse projeto novo deles. E dentre esses funcionários, tinha alguém que queria eu aqui. Então um dos coordenadores me chamou e falou, cara, tem uma pessoa que é você lá em Indaiatuba, cara, o que você acha? Eu falei, cara, sem chance. Tinha acabado de terminar minha casa, tinha acabado de fazer um empréstimo para fazer uma lavanderiazinha para minha esposa, ela que fez o empréstimo ainda. Falei, sem chance. E aí, cara, olha que coisa legal. Como que Deus é. Eu peguei e falei para ele que não e fui pro meu setor trabalhar. E aí, no horário de almoço, ou café, alguma coisa assim, algum intervalo, eu liguei para minha esposa à tarde. Falei, amor, você não vai acreditar. Ela falou que os caras me chamaram aqui para ir para Indaiatuba, que a empresa tá mudando e tal. Aí ela começou a chorar. Aí eu falei assim, o que foi, amor? O que tá acontecendo? Ela falou, André, de manhã me ligou um cara de uma das filiais do depósito. Ela trabalhava no depósito de material, trabalhava no caixa. Me ligou um cara, eu não sei quem ele não sabe quem eu sou. Ele falou assim, eu tô te ligando, não sei quem você é, mas Deus mandou te dizer que ele tem ouvido o seu choro, ele tem visto o que você e sua família têm passado e ele tá tirando vocês dessa cidade. Nossa, até arrepiei, mano. Isso é de louco. manhã, na hora, porque assim, eu era doido.
mas eu tinha temor do meu jeito. Aham. Então eu gosto de brincar, eu sempre falo, cara, o pessoal me evangelizava, eu não jogava o papel no lixo, eu guardava no bolso. Porque, tipo, cara, é Deus. Do meu jeito. Você Deus. tinha isso, você acreditava que existia algo maior. Exato. E aí, na hora que ela falou, desligou o telefone, a gente desligou o telefone, eu fui lá e falei pro cara, falei, tá de pé ainda a proposta? Tal. Eu falei, eu vou. Aí foi assim, um mês. Nem pensou duas vezes. Quando ela falou isso aí, eu já fui e falei pra ele, e aí aconteceu que a gente veio. Só que... Vendeu a casa e... Não, tá lá. Tá lá. Tá lá. A casa tá alugada, Uhum. os recursos, eles ficam com o meu pai que Uhum. não cedeu o terreno na ocasião, então hoje a casa aluga e fica pra ele. Mas foi interessante porque a gente veio e eu tava muito mal. Então assim, Deus viu, pra você ter uma ideia, eu cheguei a falar pra ela em alguns momentos, falar, cara, se prepara que a qualquer momento você pode ter uma notícia ruim. Porque a questão assim, Guilherme, eu trabalhava, sempre trabalhei, mas eu era muito envolvido com muita coisa errada. Então, torcida organizada, pra você ter uma ideia, quando eu era menor, eu era pichador, eu era envolvido com muita coisa errada. Então, E você tinha recurso para alimentar os seus hábitos. Eu cresci envolvido com tudo quanto é coisa errada. Tipo, por mais que eu participava de se envolvia com coisa, trabalhava, mas eu era envolvido com coisas erradas, né? Com crime, conhecia muito traficante, então era muita Então coisa. você, pastor André, então você não era só usuário. Era meio a meio. Tinha um pé lá e um pé cá. É que eu não era oficialmente, mas eu participava de muita coisa. Sim. Você estava por dentro do negócio. Exato, entendeu? Então assim, não era sempre, tipo, é que nem eu fui, meu pai e minha mãe me ensinaram tudo corretamente. E uma coisa que é importante até na questão para os pais é isso, né, cara? A comunicação, né? Porque assim, não faz isso, mas por quê? Porque é importante. O porquê é essencial, né? Tipo, então, eu cresci, eu venho de uma família, meu tio, por exemplo, ele ficou praticamente até os 30 anos de idade dele só de cadeia em cadeia. Tá? Eu aprendi a ver hora em relógio de ponteiro no Carandiru visitando meu tio. Então, tipo, sabe? Então eu vi muita coisa. Sim. Por mais que minha mãe me ensinava certo, mas essa questão do diálogo é complicado. De você sentar e explicar e por quê, porque ó, isso dá trabalho, assim, né, pastor? Tudo, né? Então, essa falta de comunicação, eu acredito que, para você ter uma ideia, eu não comecei a usar droga cedo. Eu fui começar depois dos 16, 17. Você entendeu? Até essa idade, meio que, tipo, eu achava, tipo assim, considerava nóia, tipo, tinha até uma resistência, bem, um preconceito forte com o usuário de droga. E, de repente, porque não sabia, porque não tinha tanta informação. Amizades, e aí vai levando. E aí vai, isso é aceitação, né? Você quer ser aceito no grupo. Exato. Mudei de escola, e aí nessa mudança, essa transição, por conta de aceitação, comecei a querer se envolver, e aí mas é só que eu fui. Foi com tudo. Não foi uma coisa... De vez em quando? Não, foi violento. Já foi. Gostou do negócio? E aí foi. Né? E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ah, verdade. Né? Então é complicado. Então foi. E nesse processo todo, tem algumas coisas que aconteceram que às vezes, até para quem tá vendo, muitas vezes o cara não entende. Eu não ia na Bola de Neve no NV, porque eu não conseguia. Então, de vez em quando, eu ia de culto. E a liderança, cara, sempre vai buscar estratégias para poder, né, de Deus, para poder tentar nos aproximar de Deus, né? E eu me lembro que o líder do NV me ligou num domingo e falou assim, cara, ninguém tá sabendo ainda, a gente vai ser ungido diácono esse domingo. Ninguém sabe, nem meus filhos sabem. Ele é um senhor de 50 anos, 49, 50 anos na época.
E só que eu tô falando pra você, eu quero muito que vocês estejam lá. Cara, eu tinha desandado no sábado. Ele mandou mensagem no domingo, eu tava zoado. E aí eu falei, cara, que consideração. Pô. Se nós não fomos, é mancada. Aí fomos. Chegou lá, aconteceu algo, cara. A gente tava durante a unção, a gente tava no canto assim, aí já era na Suplicy que tinha ampliado. Uhum. E aí a minha esposa olhou pra mim assim, um dia seremos nós. Eu falei, você tá louca? Tipo, maior responsa isso aí, de forma alguma. Na minha cabeça eu sempre tive esse entendimento, vamos dizer assim. Eu falava, não, pelo amor de Deus. E durante ali acontecendo a unção ali e tal, cara, começou a cair um óleo na minha cabeça. Sério? Mas só que era, tipo, de jarra. Nossa. Uhum. E eu fazia assim, mas não tinha nada. Só que você sentia a E textura como caindo. se tivesse caindo. Nossa, E eu fazia cara. assim, eu falava pra ela, amor, o que tá acontecendo aqui? Ela, nada, cara. Eu falei, olha aqui, cara, olha aqui. E, tipo, tá caindo um óleo aqui na minha cabeça, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não, nem tchum. Depois de muitos anos, Você descobriu a real. a gente foi entender o que tá acontecendo. Deus já tava separando, Já né? tava separando. E aí que tá o detalhe. Porque muitas vezes a gente tá preso, aprisionado a algumas cadeias, no meu caso do vício e tudo mais, tantas outras coisas, e Deus estava agindo, Deus estava dando sinais, só que a gente está tão focado no problema que a gente não consegue nem aceitar Os planos de Deus, isso, né? A porque gente a gente se sente como? Verdade. culpado e que não é capaz. Você entendeu? Acusação, Acusação, o culpa. peso tá sobre a vida ali que o cara não consegue ver nada. Nada. Certo? Mas olha a atitude desse cara, velho. É verdade. A unção dele, Mudou a vida de a vocês, família dele cara. não sabia. Ele não tinha contado, realmente os filhos deles não sabiam. E Deus falou pra ele ligar pra gente. Isso. Pra ele chamar a gente, pra gente estar lá. E olha o que aconteceu nesse dia. Aham. Cara, poderoso. Cara, isso é muito legal, né? Porque é justamente isso, sabe assim, pastor? Quando, nas minhas orações, eu sempre falo com Deus assim, Deus, não olha para o Rodrigo atual, mas leva em consideração o Rodrigo que o Senhor projetou lá na frente. E, cara, eu tenho certeza que Deus olha pra gente e Ele já olha lá. Com sabe? certeza, cara. Ele já olha lá, né? Ele não... Demais. E a gente tem que ter esse olhar para as pessoas também, né? Sim. Às vezes a pessoa tá acabada ali, cara, zoada. Tem um louvor que ele fala assim, ó. Olhar, amar como você me ama, Aham. é o mínimo que eu poderia fazer. Aham. Que ser seus pés aqui na Uhum. terra. É um louvor que eu gosto demais. E essa é uma das orações que eu faço. Porque a galera chega na igreja, chega bem aquém do que Deus Sim. as vê. E se nós não tivermos essa visão, se essa não for a nossa oração, a gente não vai conseguir. Porque tem certo tipo de característica que a pessoa chega que dá até aversão. Não é verdade? Sim. E a oração é, Deus, me ajuda aí Enxergar como você enxerga. a ver como o Senhor vê, a amar como o Senhor ama. Porque o cara chega na igreja, né, pastor? O cara chega na igreja, pô, e com certeza já teve isso, já teve a oportunidade de observar isso em algumas pessoas lá. O cara chega na igreja, às vezes ele chega totalmente desacreditado. Dele mesmo. Ele não acredita mais nele. O peso é grande, né? É grande, cara. Ele não acredita mais nele, até porque as pessoas não acreditam mais, a família não A acredita família mais, já desistiu. ele não acredita mais. Ele fala, pô, quem sou eu, mano? Como? E é legal, eu cheguei, a gente mudou, veio pra Indaiatuba. E eu tentei, a gente foi na Renascer, a gente tentou ir uma igreja que tem em Indaiatuba também, Plenitude, e não ia. E ficou, eu creio também que ficou aquele problema quando eu parei de ir lá da vez do batismo, ficou essa, né? Essa
uma ferida, Ferida. ficou uma coisa Uma ferida. para ser tratada. Eu Uhum. precisava, né, resolver isso. E aí a gente chegou em Indaiatuba, fomos tentando procurar outras igrejas e não se encaixou e não tinha bola de neve. Uhum. E aí a minha esposa foi procurando, eu tinha começado uma célula, Namorada do Sol. Uhum. Lá em Da Indaiatuba. tuba. E assim, era uma casa, aquela que não tinha teto, não tinha nada, era uma casinha bem simples, Namorada do Sol. E aí tinha, a gente não conhecia ainda, mas aí ela pesquisando conseguiu o telefone do pastor Felipe. Induziu. E aí mais um cara que Deus levanta para enxergar a gente além. Tipo, eu amo meu pastor, tipo, Uhum. meu Deus do céu. O que aconteceu? A gente chega na célula, ela consegue falar com ele, manda mensagem, falou, a gente tá tendo de quarta-feira, que era Uhum. a célula A que era célula. na quarta, né? E vai lá e tal, passou o endereço pra ela, aí a gente começou aí. Aliás, eu fui, na época, foi a época da Libertadores ali, o Uhum. Corinthians estava indo bem ali. 2012, 11, 11? 11, porque eu vim pra cá no final de 11. 12, então. Aí 12, É isso aí. 2012. 12. Aí, porque aí eu conto minha conversão daí, 2012. Uhum. O meu batismo foi validado, Claro. mas não houve mudança ali. Então, 12 pra cá. Uhum. Aí o que aconteceu? Vamos pra célula. Que hora que é a célula? Ela falou o horário. Eu falei, cara, você tá louco. Na hora do jogo do Corinthians nem a Libertadores, pau. cara. Falei, nem a pau. Não vamos. Falei, não, tudo bem. Então eu vou. Só que tá o horário. 15 para as 10 tem que sair. Tchau, Que começa. tchau. Não, beleza. Sem problema. Ela concordou. Aí fomos. Fardado de torcida organizada. O carro lá tinha uma Export, o Step com bandeira. Esse aqui não tinha ainda. O Léo, ela tava grávida desse aqui. O Léo também, todo com roupa mais velho, ela, todo mundo. Chegamos na célula, chegou os corintianos na Chegou os célula. Corinthians. O pastor olhou. Pô, você não viu isso, hein, cara? Você não viu seu time campeão da Libertadores, hein, cara? Ixi. Chegamos na célula. Olha o que o anfitrião da célula me faz. Ele pega, entra pra dentro de casa. O bicho era gordinho. Colocou uma regata da Independente. Caramba. Parecia uma Baby Look. E saiu. Bem São Paulino. Bem. Pô, não fala isso, Rodrigão. E saiu. Saiu. Ele saiu, a minha esposa já grudou no meu braço. Pelo amor de Deus. Deu aquela apertada Ela assim, né? já, Tipo pelo assim, amor de ou se Deus, toca. fica tranquilo. Fique em paz, porque torcida organizada é embaçado. Sim. Em São Paulo, cara, os Uhum. caras se encontram na rua, Tipo, pra se matar, né? tipo assim, E aí, cara, ele fez, ela falou. E o pastor Felipe, é interessante que ele falou assim, cara, André, eu nunca na minha vida eu não me lembro de algum momento eu usando qualquer artigo de time de futebol. Sim. E nesse dia, ele tava com uma camisa polo, mas com uma camisa do Corinthians por baixo. O pastor O Felipe? pastor Felipe. Então, na hora que o cara fez isso, que a Esté tava ali, né? Tipo, Segurando Ele era negócio. o segurando. anfitrião ali? É o pastor? ele era o anfitrião, o dono da casa. Dono da cara. casa. Aí ele foi lá, colocou Ele da foi pra dentro e Independente. colocou. Aí Velho. ela pegou, e o pastor Felipe falou assim, aqui é Corinthians, e levantou a Apolo e mostrou. Aí eu falei, nossa, meu, tipo... Fechou, o pastor fechou, é Corinthians. fechou. Que é esse cara? Tipo, tipo que... E aí ficamos na célula, cara, e aí foi. E aí as coisas foram indo. E eu ainda tava nesse processo, né? De libertação, de transformação, até porque eu vim de Guarulhos, a primeira coisa que eu conheci em Indaiatuba foi as coisas erradas. Eu fiquei num hotel, que a empresa pagou até as coisas, até a gente alugar a casa e tal. E aí, cara, é onde que eu falo, ter os olhos de Deus. A gente começou a ir na célula e começamos ali a frequentar, ter uma frequência. De repente o pastor Felipe chama a gente e fala, cara, eu creio que Deus falou comigo, a gente vai começar um curso de líder. Ora, na minha cabeça, eu falei, cara,
Aí é aquela acusação. Você sabe de onde você está saindo, tudo que você estava fazendo. Na minha cabeça, eu falei, cara, esse cara não é de Deus. Chamar eu não é Deus que falou, né? Eu olhei para mim, mas ele não olhou para mim. Não. Ele viu que Deus É, claro. Ele olhou, ele teve a visão de Deus, não a sua. E aí a gente orou, e aí a gente conversou com ele. Falando, pastor, beleza, na época ali ele era nosso líder de célula, até estranho, chamava ele de Felipe. Eu vejo uns e-mails antigos que a gente trocava. Boa tarde, Felipe e tal, tá falando, nossa, cara, tipo, né? Agora é Zil, né? É meu pai. Quem não assistiu o episódio do Pastor Zil tem aqui. O episódio muito foi legal. muito bom, Nossa, cara, muito mais de bom. 700 mil visualizações no quarto, Vamos ver não se a foi? gente coloca aqui também a descrição. Show de Na bola. descrição, né, o vídeo. E aí começou. Aí Deus começou a trabalhar, e o pastor morava aqui em Campinas. E aí ele, às vezes ia rolar uns evangelismos, ele ligava, André, vai, conduz as coisas aí. E ele começou a investir pesado. A responsabilidade ele jogou nas suas costas, veio jogando a responsabilidade nas suas costas. Começou a investir. Eu falei, meu Deus, e aí começou. Que toda vez que ele falava, tipo assim, eu falava, meu Deus. Eu tenho que fazer. Não, eu falava, cara, ele é doido. Por mais que as coisas, Deus estava fazendo as coisas, eu falava, cara, logo eu. E você ainda tava naquele processo. Eu já tava de boa. Ah, tá. Já tinha... Porque um dia, eu lembro, eu tava nessa... Quando eu cheguei, que eu já caí, já me envolvi com coisa errada aqui, e eu cheguei na célula, começou a acontecer as coisas, e eu ainda tava tendo umas recaídas. Um dia eu cheguei em casa e falei assim, senhor, vamos lá. Eu e o senhor aqui. Falei, eu não aguento mais. E a minha oração foi assim, tipo, cara, eu passei por um processo no NV, falei com liderança de NV lá em Guarulhos, e as coisas não aconteceram. E assim, eu sei que o negócio é eu, senhor. E eu já vi, o senhor olha o que o senhor já fez. Falei, vamos resolver esse negócio? Cara, acabou. Nunca mais. Nunca mais. E aí foram passando. Meses, anos, eu não sei nem quanto tempo faz. Isso é muito legal, porque fala sobre atitude. Por quê? As pessoas falam assim, mas tem que ter a sua parte, né? Deus não faz milagres. Sim, tem que ter a sua parte. Qual que é a sua parte? Se arrepender. Saber que você, na sua força, Cara, você é tipo fraco, assim, né? Deus, eu não sei mais como, não sei o que fazer, mas eu sei para onde ir. Quer saber? Eu tô colocando a minha vida e esse problema nas tuas mãos. Tipo, Salmo 37, entrega seu caminho ao Senhor e confia. Justamente isso. E o mais ele fará. Entrega e confia. E aí, essa foi a minha oração. Porque o que eu entendi? Eu falei, cara, olha aqui. Tipo, a minha esposa tava me falando, cara, você percebeu? Você não fala mais palavrão. Você percebeu? Você não tá mais fazendo isso. Você viu o seu jeito assim? Você viu o seu assim? De vez em quando tinha uma recaída. Eu falei, não. Eu falei, senhor, o senhor fez tudo isso aqui. E eu sei que a questão ali, naquele momento, não é que eu coloquei Deus na parede. Mas foi eu falando assim, cara, eu tô vendo tudo que o senhor tá fazendo. O que é isso pro senhor? Porque, exatamente. Né? Tipo, você mostrou para Deus a sua limitação. Senhor, eu tô limite. Tá aqui, ó. Não aguento mais. E aí foi onde que Deus mudou. Mas aí começou uma loucura. E aí? A minha esposa já tava vendo várias coisas que eu não via, porque o meu foco era o quê? Era droga. Só que, tipo, tinha parado de falar palavrão. Deus estava mudando o jeito de falar, comportamentos, tudo, transformando tudo. E ela estava vendo essas coisas, mas e aí, né, para quem tá assistindo, cara, às vezes você tá focado em algo e tudo que Deus quer é que você só entregue. Porque eu tava focado naquilo ali, enquanto eu tava olhando para aquilo ali, Deus tava fazendo tantas outras coisas. E de repente ele foi, tirou, mas ele já tinha mudado. É óbvio, a gente tá num processo de aperfeiçoamento. Sim. Deus está nos transformando, ele vai continuar até o dia da volta dele, ele vai estar nos transformando. Mas, cara... Mas não foca só naquilo que é a maior dificuldade, né? Você ficou obstinado
E como se aquele fosse só aquilo era o seu problema. Só que não era aquele meu problema. Meu problema eram muitos outros. Não era só. Né? Tinham muitos outros problemas. Era palavrão, era manipulação, era olhando para as mulheres na rua. Cara, tantas outras coisas que não condizem. E eu achando que, tirou isso aqui e acabou. E Deus falou, fica olhando aí que eu vou aqui. Aí foi. Entende? Então, assim, essa questão de a gente, de fato, entregar tudo nas mãos do Senhor é uma coisa muito difícil. E muitas vezes não é porque não quer. É porque você ficou... Focado em alguma coisa. Você ficou preso. Preso. Seu olhar tá naquilo. E aí você acha que você não Você entende? consegue sair Não consegue. dali. Isso. É tipo você... Vira um ídolo. Tipo você de tá... De certa forma. Sim, você tá fixado na grade que te prende, mas a porta da grade está aberta. Aberta. Exatamente. É. Exatamente. Interessante isso. Mas aí aconteceu, então, beleza. Parou de usar droga. Não, aí parou, aí começou. E começou a célula, As começou a coisas começaram a frequentar. acontecer, começamos um curso aí, eu tive Começou um o sonho, curso. Eu tive um sonho, E aí? e aí eu tive um sonho, e no sonho eu vi uma galera, tipo, moradores de rua, usuários de droga, e a gente numa roda, tudo de mão dada, assim, orando. E aí eu falei assim, pastor, eu tive um sonho assim, assim, assado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, faz. Tipo, vai, faz. Deus está te mostrando, isso é uma obra que é algo que Deus quer fazer através da sua vida. Então faz. Eu falei, mano, e agora, cara? Tipo, o Deus que mostrou é o Deus que vai conduzir. Aí ele começou a morar. Senhor, mostra pra gente, mostra. Aí a gente começou. Na época, a gente tinha um núcleo já. Começou o curso de líder, a gente conseguiu, saiu daquela casa e ficou lá, só ficou uma célula de quarta e começou o núcleo de sábado. E aí, cara, Deus, através desse sonho, a gente começou a envolver a galera e fazer marmita, comida, porque domingo a gente não tinha culto. Então domingo a gente ficava servindo as pessoas em situação de rua. Então a gente se reunia numa casa, cozinhava, ia mó galera. Tem até vídeo no YouTube. Cantando tchutchuê, tchutchuá, que era Aí a gente fazia as marmitas, se juntava, cozinhava, tinha escala, tipo, essa semana na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa de beltrano. Só que qual que era a ideia? A gente tinha um botijão de gás, a gente chegava na casa, cozinhava, limpava, claro. a casa ficava mais limpa do que quando a gente chegou. Não, sacanagem. E aí colocava no porta-mala e ia. Cara, tipo, a gente entregava 40 e poucas marmitex na rua. E aí, num determinado momento, a gente se deparou com o sonho. Oxi. Eita. A roda de mão dada Você lembrou? e orando. Tipo, era muita gente. Sim. Porque a galera se envolveu, tanto a galera da igreja que estava chegando, quanto os moradores. E era muito morador de rua. E os caras já sabiam do negócio. Exato. E aí começou o quê, cara? Começou a gente ganhar uma relevância, a prefeitura começou a ver esse trabalho. E aí a prefeitura começou a abrir as portas pra gente. A assistente social, a responsável pela assistência social da prefeitura, a dona Toninha, ela ia. A gente estava servindo, porque começou na rua. Depois a gente alugou um prédio, saiu do núcleo e virou igreja. Aí virou igreja. Aí ela começou a ir lá nos almoços que a gente fazia para eles de domingo. E aí todos os caras que ela tinha contato na rua, ela falava, procura o pessoal da Bola de Neve. Procura o pessoal. E aí começou a ajudar a gente. Pegava, tirava os documentos dos caras. Nossa. Mandava de volta para a cidade. E aí... Que legal, as coisas começam, mas isso aqui menos, sem a gente ver. Isso era Deus já forjando o pastor. O pastor hoje. Sim. Ali era um preparo. Sim, claro. Com certeza. Então, foi muita coisa assim que hoje a gente vive, que em todos os tempos, em todo momento,
Deus sempre foi levantando alguém Uhum. com essa visão para investir, e ele foi preparando situações para ir forjando, para hoje a gente está vivendo o que a gente está vivendo Sim. como igreja, né, em Salto. E aí, mas como é que foi a história do pastoreio? Como que aconteceu isso? E foi surpresa para você ou não? Deus já vinha falando, já vinha Foi trabalhando no porque seu assim, coração? nunca foi algo assim que eu tinha, porque, cara, a gente tava em clínica de recuperação o tempo todo. Então, assim, a gente vivia isso já aqui. Então não tinha assim uma pretensão, tanto que o pastor Felipe, ele nunca falou para mim, você vai ser o pastor de Salto. A gente tinha duas células Lá em em Indaiatuba. Indaiatuba. Quando eu comprei a casa em Salto. E aí ele me chamou um dia e falou assim, ó, cara, a gente tá aqui começando, não tem como começar nada lá, né? A gente precisa investir aqui nas células aqui. Não foi, pastor, sem problema. E aí a gente foi. Você comprou uma casa em Salto por quê? Foi muito louco. Eu queria comprar em Indaiatuba. Sim. E a minha esposa, inclusive, conversou com alguns corretores e tudo mais, mas a realidade de valores na época era muito fora da nossa... Sim. Mas, de qualquer forma, eu queria comprar em Indaiatuba. Aí, um dia, ela foi conversando com a corretora falou assim, ó, qual o valor da casa que vocês queriam, mais ou menos? Aí ela comentou por cima, falou um valor pra ela. Uhum. Ela falou, eu tenho uma casa em Salto. Vocês não querem ir lá conhecer? E eu falei, não. Falei pra ela, você é louca. Você é louca não... Sim. Porque eu já tinha definido que eu ia morar em Indaiatuba. Uhum. Trabalhava lá, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei, a mulher falou, ela combinou com a mulher de um sábado ir lá conhecer a casa. E aí, cara, a gente foi. Uhum. Chegou lá na casa, na hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, que parou na frente assim. Literalmente, o cara, literalmente não era um barraco, mas à frente, o cara meteu umas madeirite e pintou com cal para fazer a lavanderia da esposa dele. E o portão da frente era um portão de ferro roliço e as colunas eram troncos de árvore. E o ferro amarrado, tipo, com arame, você tinha que levantar o portão e empurrar. tal. Tipo, bem... Uhum. Eu falei, mano, não acredito, cara. Na hora que eu cheguei, eu falei, não é possível. Ela falou, amor, calma, vamos lá dentro ver, né? Aí, beleza, entramos. Cara, quando eu entro na casa, o acabamento da casa, a cozinha, o banheiro, era idêntico à casa que eu fiz em Guarulhos. Eita. A minha casa que ficou em Guarulhos, idêntico. Os azulejos do banheiro preto e branco, tipo, idêntico. Até agora não se usa mais, mas quando você reveste a cozinha, eles usavam um filete. Isso. Um filetinho decorado. O de decoração. No meio da parede. No meio da parede. Sim. Cara, até o desenho do negócio era igual. Sacanagem, isso aí é impressionante. Falei, meu Deus do céu, cara. Aquilo mexeu comigo, mas eu ainda não queria morar lá. Quanto tempo de Indaiatuba pra Salto? De carro? Dá 15 minutos. É pertinho, né? Rapidão. Muito perto. E aí eu falei assim, cara, aquilo mexeu comigo, mas eu fiquei ainda assim. Aí a gente foi pro culto, pro núcleo, e aí o pastor vem. Rola um mover, o pastor vem e fala assim, ó, eu sei que não é a casa que você queria morar. Como é que ele falou? Não é a casa, não é o bairro e nem o lugar que você queria morar. Não é, mas não tem a ver. Não, eu não tô. Essa casa não é para você sair do aluguel. Não é para você ter a sua casa própria. É estratégia geográfica. Uou. Falei, meu Deus. E eu nem tinha conversado com ele. Nem sabia ainda. de casa nenhuma. Eu nem tinha conversado com ele, até porque eu não queria. A minha ideia era comprar aí. A gente não tava querendo comprar casa. Não tinha nem conversado com ele. Porque não era uma coisa assim, vamos pedir direção para mudar. Não, porque eu não queria. Sim. Então eu não tinha conversado nada com ele sobre isso. Hum. Aí ele vem
e olha e fala isso, fala, cara, não é a casa dos seus sonhos, não é o lugar que você queria, não é o bairro. Ele foi falando, sabe assim, mas é uma estratégia geográfica, uma movimentação geográfica. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois eu conversei e expliquei pra ele o que estava acontecendo. Ele falou, não, vai vendo, né, e tal. Aí a gente tinha um curso de líder, a gente fazia o global, fazia na minha casa. E aí no global, no final do global, rola um manto. E aí vem um irmão que tava fazendo o curso do global, com a mão tremendo. E, cara, ele repete o que o pastor falou no culto. Não tem nem como fugir dessa, né, pastor? Aí eu falei, não, cara, aí você começou. falou, aí você teve que fechar o No negócio. outro dia você Aí já não faz tem uma jeito. oferta. Não, aí não tem jeito. Aí eu fui, não, mas eu não tinha grana. E, tipo assim, ela tava vendo casa. Tipo, ela tava metendo não é metendo a louca, mas. Tipo assim, ela né? tava sendo movida por fé. Já tá profetizando um negócio já, movendo a... Não tinha algo assim, ó, vamos ver uma casa, porque a gente tem. Porque dá pra não, comprar, não tinha. né? E aí foi. Aí eu tinha a Export, eu queria vender, não tinha tentado vender uma vez, não tinha dado nada certo. Um dia eu Tirou a bandeira do Corinthians, vendeu. Não, aí eu vou no supermercado e entro quando começou a startar a possibilidade de realmente de pensar em comprar casa, porque eu falei que financeiramente eu não tenho o que fazer. Então eu tava guardando para isso, não era ainda o momento. Aí quando, no meu momento, né? Mas aí tem o momento de Deus, né? Aí eu chego no mercado, no supermercado, paro o carro e entro. Cara, daqui a pouco vem um cara correndo. Não tava com placa, não tava com nada. Da Export. Aquele carro é seu, por acaso você não tá vendendo? Você falou, opa. Eu falei, tipo, pode ser seu. Cara, posso dar uma olhada? Aí fui lá fora, mostrei o carro pra ele. Você tem como... Vai lá, vou te passar meu endereço pra gente conversar e tal, meu telefone. Eu falei, beleza, peguei e falei, caramba, cara, que coisa. Beleza. Alguns dias antes, eu tinha um dinheiro guardado e tinha uma vizinha minha em Guarulhos que ela tinha um Voyaginho 93, aquele metálico, um azul água assim, sabe, umas rodinhas orbital, coisa mais linda. E um dia eu falei pra ela assim, o dia que você for vender esse carro, você me avisa. Nessa semana, meu pai me liga. A Maria falou que você tinha falado com ela sobre o carro, ela tá vendendo. Eu falei, beleza. Eu tinha um dinheiro guardado, eu falei, pai, tem uma grana aí que tá, eu deixava uma parte pro meu pai, falei, fica aí pra mim não mexer. Negocia com ela, e meu pai negociou com o que tinha lá e conseguiu comprar o Voyaginho. Trouxe pra cá. Vendi a Export, o cara da casa bateu o olho no Voyage. Falou, cara, é o carro do meu sonho. Não acredito, cara. Sempre sonhei ter um carro desse. Não, impressionante. Sempre eu sonhei ter um carro desse. Eu falei, é mesmo, cara? Cara, e eu falei, eu não tinha dinheiro pra dar entrada na casa. Tinha FGTS, mas não era suficiente. Sim. Esse cara pagou 2 vezes o valor que eu tinha pago pra comprar o carro. Eita. No negócio. Ele pegou o Voyage no negócio. Eu fui pra imobiliária e era tipo 2 e pouco, quase 3 horas da tarde. Que me chamaram lá porque tava dando certo a negociação. Só que não sabia que tava tão dado certo assim. Saí da imobiliária com um boleto de R$4.000, 3.000 e poucos reais de TBI no bolso, sem R$1 na conta. E eu tinha que pagar ele antes de fechar o banco. No mesmo dia. No mesmo dia. Falei, caramba, uma hora, né? Porque o banco fecha 4 horas. Mas só que eu entrava 3h30 no trabalho, ou seja, eu tive que sair da imobiliária pro trabalho. Eu não tinha o que fazer. E fui pro trabalho com aquele boleto. Eu falei, mas se eu não conseguir pagar, você tem que pagar hoje, senão você fazer tudo bem. Enfiei no bolso e fui trabalhar. Cara, mais ou menos só que dentro da empresa tinha um caixa eletrônico do Bradesco. Meu pai mandou uma mensagem, já tinha fechado os bancos, tudo, já era 4 e pouco da tarde, quase 5 horas da tarde. Meu pai mandou uma mensagem, falou, filhão, falou, cara, eu tava com dinheiro numa conta minha lá, não sei onde, eu transferi pra sua conta aí pra você. Quando eu vou olhar o valor do boleto do TBI. O mesmo valor.
Aí paguei no caixa eletrônico. Cara, então você vai ver. Assim, não tem como não falar que não é Deus orquestrando tudo, né? Isso. Agora, Guilherme, quantas não são as pessoas que Deus está orquestrando faz tempo E não elas tá não anotando. Verdade. E até mesmo dentro da própria igreja. Sim. Demais. Demais. Você entende? Tipo, coisas assim que não tem como. Não tem como você... Se a pessoa quiser, ela tenta acreditar em coincidência, né? Mas Entendeu? ou você acredita em coincidência, muita coincidência, ou você acredita que existe um criador por trás de todas as coisas que se importa com a sua vida, que tem um plano e um propósito para você. Que ele te ama e que ele te vê lá. Ainda que você esteja olhando o agora, ele já te vê. Mas lá. assim, essa história o cara tem que ser muito... assim, tem que ter a mente muito cauterizada pra Muito cabeça de feijão. falar. Pô, é Cabeça de muita feijão. coincidência, cara. Não existe, assim, lógica. Qualquer um que analisa logicamente, racionalmente, vai falar, não, tem algo aí, cara. Não tem... Cara, porque é o algo mover, sobrenatural. né? Tipo assim, é o mover de Deus. Então você vê que o negócio vai acontecendo e foge da sua mão. Mas o negócio tá Mas, acontecendo. Rodrigão, vamos jogar com probabilidade aqui. Qual é a chance probabilística do valor Ser o mesmo do boleto. ser o mesmo do boleto e do pai dele sem saber nada, do pastor ter falado da casa sem saber nada, sabe? É um conjunto que, se você for fazer análise probabilística, não dá. Não fecha, né? Não Não fecha. E é interessante porque tudo que Deus faz e que Deus tem para fazer na nossa vida sempre vai ter uma oposição, Com certeza. que é a guerra, né? Sim. Espiritual. Uhum. Então, o pastor falou que era uma estratégia geográfica, lembra? Lembro. Olha só. Deu certo. Compramos a casa. Beleza. Fizemos a mudança. E eu gosto de andar de Carve. Vocês conhecem? De Carve? Carve Bird, que é aquele skate que tem os rodão maiores. Aham. Sim. De long, sempre a gente Long. gosta. Mas eu tava andando de Carve. Na rua da casa, é uma ladeirinha, mas ela não é grande, ela é bem tranquila. Então a gente passou o dia, tinha acabado de mudar. No domingão à tarde, a gente estava organizando as coisas, tipo, uma semana. E a gente terminou as coisas lá, a gente andando lá, descendo a rua, com o carro, descendo. Eu só me lembro de que eu tô descendo e o vizinho tava no portão, e eu cumprimentei ele, descendo, e aí, Marcos, tal. E eu tinha, antes de falar pra galera, vou descer a saideira. Ô, Marcos, tal. Cara, lá embaixo já tava no plano. Eu caí. Eu fui, isso andando sem capacete, tem imprudência e tal, mas eu bati a parte da nuca aqui, cortei, tomei 5 pontos. Mas na questão não é essa. Eu caí no chão, eu comecei a ter convulsão. E eu comecei cortou toda a minha língua, Sim. o olho virou. A minha esposa, ela relata que, tipo assim, eu tinha morrido. Ela fala pra ela falou, cara, ela falou assim, André, você não tava respirando. E aí veio um cara bêbado e falava assim pra ela, que elas começaram a orar. E tinha uma menina junto com a gente, a Manu. Uma semana antes, na célula, a gente tinha pedido pra ela orar e ela não conseguiu orar. Porque ela tava chegando na igreja há pouco tempo, então ela ficou ali, ela travou, não conseguiu orar. E aí a minha esposa começou a orar, ou clamar por vida. Clama por vida. E ela começou as duas, Senhor, vida sobre a vida do seu filho. E aí veio um cara, para de orar, meu, o cara já tá morto. O cara já tá morto. E de repente eu volto. Caramba. A Estelle ligou pro pastor Felipe. Ele falou assim, pastor, intercede e ora pelo André. Porque ele sofreu um acidente, ele caiu. E ele bateu a cabeça e foi grave. O pastor falou, fica tranquila, que profeta é recebido assim mesmo.
Chegou na cidade. Se chegar Na abaixo, guerra. cara, fica tranquilo. Que profeta é assim mesmo. Ele que já tava acontece. ligado, né? Já teve Já tava o discernimento, né? Na hora. Ela falou que ele falou aquilo, na hora que ele falou pra ela, primeiro momento, tipo assim, ela falou, puxa, cara, o cara tá quase morto, né? Tipo, cara, a gente levantou, chamaram o SAMU, me pegou, voltei ali. A gente foi pro hospital e aí rolou um manto no hospital, velho. Começamos a orar por todo mundo lá dentro do hospital, eu com a cabeça rachada, orando por todo mundo. A cabeça ficou desse tamanho assim, ó. Nossa. Testemunhando porque recentemente, antes desse acidente, tinha acontecido com um amigo nosso em Guarulhos. O cara ficou 3 anos em coma. Bem parecido. Só que no meu caso, como cortou, o sangue saiu, né? Tipo, Olha. houve Isso. Aí Não, cola. isso aí pra dar ruim é um detalhe. É 1 centímetro, 1 milímetro mais pro lado, assim, que pega no lugar que não tem que pegar, já era. Então, isso daí, cara, é tudo... olha só o tanto de coisa, mas tem o André menino. Porque às vezes, por que é bom falar isso? Porque eu sei o que as pessoas que estão assistindo, o que elas estão vivendo. E o que elas viveram, talvez na sua infância. O que aconteceu, o que elas passaram. Porque a gente tem muito problema com rejeição, não é? Sim. As pessoas se colocam num lugar que, cara, Deus nunca as colocou ali. Sim. Mas as circunstâncias da vida acabam levando elas para aquele lugar. Então, cara, eu cresci vendo meu tio roubando e trazendo as coisas, arma dentro de casa. Eu, com 5 anos de idade, a minha mãe, ela tinha problema na época, falava-se muito de problema de nervo. Você já deve ter ouvido falar, né? Que era uma pessoa muito nervosa. Nervosa. Então, minha mãe chegava do trabalho, a gente morava junto com os meus tios, e tinha mais 2 primos. Então, a bagunça toda, tudo que aconteceu no final da tarde, minha mãe chegou com a cabeça quente do trabalho, ó, seu filho é isso. Não que era tudo mentira, porque em um desses dias, minha mãe pilhada, cara, minha mãe quase tirou minha vida. Ela me pegou pelo pescoço, se minha avó não tivesse chegado, ela tinha tirado minha vida. Porque ela tava nervosa, super... Sem raciocinar direito. Isso, você entende? E isso daí, cara, é uma coisa que é muito importante falar. Por quê? Porque depois de um tempo, antes até mesmo de eu me tornar cristão, um dia eu tive um papo com a minha mãe, cara, pra saber como que foi a infância dela. E minha mãe conta que o meu avô é italiano, bicho do sangue... Meu, ele batia nelas, tipo assim, De verdade, de tirar a roupa. De vontade, né? Batia, mas batia com força. Então ela cresceu apanhando muito e pra ela é uma pessoa de um caráter, é honesta e tal, é fruto do tanto que ela apanhou. Na cabeça dela... isso que fez ela se endireitar. A referência de educação, de honestidade para ela era isso. Era isso. Então o que ela fez? Ela me deu o que ela tinha. Esse é isso. Entendeu? Ela, na verdade, ela deu o melhor dela. Isso. Entendeu? E muitas vezes a gente cai nessa besteira de repente, cara, é óbvio, tem pai hoje que a gente ouve que abusa dos filhos. Mas qual é a história dele? Eu não tô aqui querendo passar um pano pra ele. Mas tá? tem alguma coisa. Algo por trás, né? Tem alguma coisa. Nem que se for uma maldição hereditária, nem que se for um negócio de... né? Ela me deu o que ela tinha, certo? É isso. Só que independente de tudo o que a gente viveu, ou o que a gente está vivendo agora, Deus nos vê lá na frente. Que legal. Eu gostei, né, do centro da nossa conversa, que tá sendo isso, né? Deus tá querendo falar isso, né? Entende? Deus tem algo extraordinário para nós. Sim. Sabe? Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Sim. E a gente só precisa ouvir Ele. Tudo que a gente precisa é, de fato, desse relacionamento com Ele.
Porque essa é a chave, né? A Uhum. Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra Terra vai ser ligado no céu. É verdade. E aí, beleza, vocês chegaram em Salto com essa guerra toda e começaram a morar lá e frequentar a igreja de Indaiatuba. Como viraram pastores? Então, a gente começou esse projeto com o pessoal em situação de rua. Começou. E a igreja começou a crescer, a gente começou novos ministérios começaram a surgir. A minha esposa liderava o ministério infantil. E assim, cara, Deus deu um gás, uma fome, uma entrega pra gente absurda. Porque eram muitos ministérios e a gente à frente de boa parte deles. Porque era o que precisava naquela ocasião. Sim. Então era os Flames. Os Flames começou, fui para um congresso, eles falando de jovens, já voltei, falei, pastor, esses Flames. Esses jovens, o pastor falou, vai, vamos, começamos. E aí foi Atalaia, vamos, e foi. As coisas foram acontecendo, a gente foi se envolvendo com praticamente tudo na igreja, participando de tudo, atuando em tudo. A internação, que a gente fala da NV, né? A gente vivia ela, tipo, não porque a gente precisava de um tratamento, embora sim, a gente precise, mas foi muito comum, pra gente foi muito natural. Sim. Então eu morava em Salto, eu tava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia aí? Todo dia. Salto, Indaiatuba, Salto. E nisso a gente viveu muita coisa, cara. Falta de dinheiro, falta de combustível, falta de tudo. Mas nunca, sabe, nunca a falta de algo material nos limitou de estar envolvido, de estar participando daquilo. Eu costumo dizer assim, que religiosidade não é o quanto você vai para a igreja, mas é a motivação. Sempre. Com a qual você vai para a igreja. Sim. E nisso a gente foi sendo forjado. Foi um tempo que Deus preparou realmente, eu tenho convicção que foi algo escrito na agenda de Deus para aquela estação. De fato. Porque era todos os dias, cara. Todos os dias. E aí começou a célula. Lá em Salto. Aí, ampliou, né? A gente estava namorado só, a gente foi para uma outra célula no Monte Verde. E aí chegou uma hora que o pastor falou, agora sim, chegou a hora de começar a célula lá em Salto. Começa lá na sua casa e tal. E aí a gente foi. E aí, a gente começou a célula e ele sempre falava assim, cara, não posso te garantir que você vai ser o pastor lá de Salto. O pastor fica tranquilo. Porque o cara que for para lá, ele vai estar estruturado, ele vai ter um braço direito, sei lá como que ele queira chamar, mas alguém que vai estar engajado com ele. E aí começou a célula, a gente foi, e aí ficou acho que um ano e pouco, 2 anos a célula, em casa. Aí um dia eu tô lá na igreja pintando lá, aí o pastor chegou e falou assim, André, se fosse para começar a ter culto de sábado lá em Salto, como que você ia fazer? Aonde você faria? Aí eu falei para ele assim, pastor, eu faria na minha casa, de repente cobriria lá o quintal, né? Para fazer lá na minha casa. Ele falou, eu imaginei que você ia falar isso aí mesmo. Ele falou, ó, procura uma praça lá. Vê um lugar pra gente começar os cultos de sábado lá. Eu falei, amém. Só que na minha cabeça, eu falava assim, cara, e as crianças? Tipo, se chover. Porque tinha muita criança na célula. Tinha muita família, entendeu? Sim. E isso na minha cabeça pegava, e as crianças, como que eu ia fazer? Fui procurar a praça. Conversei. Coincidentemente, não podia fazer culto nas praças da cidade. Tem uma lei lá, que se acontecesse alguma coisa, algum culto assim, fora de uma autorização, lá. E a autorização é um evento esporádico, você não pode ter uma autorização para você todo sábado, ter um... Aí conversei com ele. Falei, pastor, é isso.
Não, vamos vendo, vamos continuar procurando. Foi beleza. Cara, eu comecei nos lugares. No salão. Falou, ó, a gente não pode pagar um aluguel. Ainda a realidade de vocês não. Aí eu comecei no salão. Chegava e falava, tudo bem, cara, beleza? Queria conhecer o seu espaço e tal. Você pode mostrar? Sim, vamos lá. Entrava. Nossa, aqui ó, pode ser o Ministério foi dar para pôr as crianças aqui, tal. Aquilo. Cara, eu gostei, cara, gostei. Mas assim, eu consigo pagar água e luz. Vou ver com o meu sócio. Sempre era isso. Vou ver com o meu marido. Vou ver com a minha esposa. E aí, tem um lugar lá, que era uma loja de surfwear. A Bali. E tem uma em Campinas. Então, e no fundo dela, tinha 3 níveis de mini ramp. E uma vez, quando em Indaiatuba ainda tinha um menino de salto que trabalhava lá. E ele me levou lá. Uma vez para conhecer, ver as mini ramps. Eu falei, nossa, que lugar legal. Isso aqui é a cara da Bola de Neve. Lá atrás. Falei, vou morar, né? Quem sabe um dia. E beleza, mas muitos anos. Nem tinha céu em salto ainda. Lembrei desse lugar. Só que, tipo assim, esse cara não vai aceitar nunca. Já tinha rodado vários lugares lá em Salto. Esse cara não vai aceitar nunca. Aí fui conversei com o cara. Não conversei com ele pessoalmente, consegui o telefone dele. Mandei algumas mensagens pra ele, ele falou, cara, eu preciso ver direito. Na verdade, cara, fala com fulano de tal, porque não sou eu que resolvo isso. Me passou o contato de um cara, de um braço direito dele. E aí eu falei pro cara, ô fulano, Conrad o nome dele. Falei, cara, tem um projeto assim, assim, assim. Queria apresentar aí pro seu patrão e tal. Que a gente tá com uma igreja e assim, a galera adquire esses produtos que vocês vendem. Tipo assim, não tem público melhor. Além de o fato de que ele vai estar atraindo algo extraordinário para a vida dele, porque ele vai estar contribuindo, ainda que sem entender, no reino de Deus, né? E pá, o cara fumando, você é louco, velho. Você é louco de falar uma coisa dessa, eu não tenho nem coragem de falar isso aí pra ele. Eu falei, cara, fala, apresenta pra ele o projeto. Beleza. E esse cara ficou enrolando e não falava. E não falava. E não falava. Um dia eu liguei e falei, cara, Danilo, eu não sei se o Conrad passou. Ele falou, ele me passou. Eu tô avaliando. Eu tô vendo direitinho o que a gente pode fazer. Eu falei, então vem me dar um toque, cara. Porque assim, eu tô procurando alguns outros lugares, mas essa é a nossa realidade. Entendeu? Não adianta eu querer te prometer uma coisa que eu não vou conseguir cumprir. Então, pensa direitinho, pensa com carinho, porque assim, cara, você não tem noção do que você vai atrair pra sua vida. Passou 2 dias e me ligou. Eu nunca vi esse cara pessoalmente. Nunca tinha falado com ele pessoalmente. Ô, André, beleza? Beleza. Cara, é igreja, né, o negócio que vocês vão fazer aqui? Eu falei, é. Falou, cara, cai pra dentro, não precisa pagar nem a água nem a luz. Nossa. Caramba. Aí a gente começou os cultos de sábado. Aí começou com igreja mesmo. Não, os cultos, o núcleo. Isso é o núcleo. O núcleo. É o núcleo. Aí começamos o núcleo. E aí foi. Aí começou o núcleo, ele foi... Ele começou, passou acho que 9 meses, mais ou menos, que estava o núcleo, 8 ou 9 meses. Ele mandou uma mensagem, falou assim, André, cara, eu tô fechando a loja tal, que tinha um estoque, eu tô mudando para um lugar menor lá no shopping, e aí, cara, eu vou ter que pôr as coisas aí. Vou ter que pôr as coisas nesse lugar. E aí, nisso, a gente estava transicionando com a empresa de suco, que era em Indaiatuba, e a gente alugou um prédio em Salto. E eu era sócio. A gente alugou o prédio em Salto, e bem quando ele pediu, tinha acabado de assinar o contrato. Aí eu conversei com o pastor, expliquei que ele tinha pedido o prédio, falei, então vai pro suco. E aí era um galpão bem melhor, mais estruturado e tudo mais, e a gente mudou pro outro núcleo, gratuito, porque era a nossa empresa. Sim. Esse cara testemunhou que a pior coisa que ele fez na vida dele foi tirar a igreja do salão dele. Lá na loja. Na loja.
Aí a gente foi para o prédio da empresa, ficamos mais 7 meses lá, e aí a gente alugou o prédio que a gente está hoje. Caramba. E aí, eventualmente, foram ungidos pastores, né? Eu fui ungido missionário Uhum. na locação quando a gente estava vendo o prédio para alugar. E aí eu fiquei servindo em Indaiatuba até o domingo que o prédio estava pronto. Pois estava tudo certo, aí o pastor enviou a gente. Que legal. Quantos anos tá a igreja de Salto lá? 4. 4 anos. 4 anos. Que legal. E imagino 4 que anos. a cada ano tá crescendo mais, prosperando. Sim, graças a Passaram a Deus. pandemia, né, pastor? Passaram a Cara, a pandemia. gente alugou o prédio em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Em março começou a pandemia. Como é que foi? Teve que fechar as portas. A gente teve eu acredito que a gente chegou a ficar umas 2 semanas, 3 semanas no máximo, com a porta fechada. Que na ocasião a prefeitura viu, né, o pastor Kid orientou a gente a fazer os vídeos, Sim. tudo bonitinho, a gente fez aquilo legal, caiu na graça lá da prefeitura e eles falaram, agora já pode fazer os cultos. Porque tem gente O precisando. prédio é grande, É. a igreja que estava começando, então Sim. dava para pôr uma cadeira tipo Que maravilha, muito longe uma da cara. outra. E aconteceu muito assim, ó, hoje eu tenho uma diaconisa que ela começou a ir para a igreja na pandemia. E ela mandou mensagem no Instagram da igreja pedindo para poder frequentar os cultos, porque ela tinha tentado se matar. Caramba, não? Você vê Aí a importância de ter uma igreja aberta? Aí a gente permitiu, a galera, os obreiros, iam os obreiros pro culto, né? Sentava aí, começamos a liberar pra galera, e aí a prefeitura deu esse aval aí, e aí foi extraordinário, né? Porque Cara, essa glória galera a que tava Deus. sem saber o que fazer, foi acolhida, e hoje estão vivendo aí coisas extraordinárias, né? É a mão de Deus em tudo, né, pastor? É Sim. um monte de Deus em tudo. Que top. né? Pastor, tem uma pergunta que a gente gosta pra caramba, que é: qual que é a experiência mais incrível que você viveu com Deus? Te marcou, que você não esquece. Cara, eu assim, tem várias, mas eu tenho uma que é muito fresca, né? Há 3 semanas atrás, eu sofri um acidente na Castelo Branco. Nossa. Eu tava vindo com uma Sprinter na esquerda, eu tô vindo aqui, os caminhões trafegando do lado direito, e um caminhão, ele dá a seta e ele joga. Só que ele jogou como ele veio, Teve que o do bicho é lado, grande, né? eu fui tentar tirar, né? Eu tirei aqui e a Sprinter deu aquela Chacoalhada. E só que aí quando eu vi porque aqui na Castelo Branco tem um desnível muito grande ali. Uhum. E eu dei ela deu aquela balançada, eu voltei, e como ela tava, eu tinha perdido já. Ela veio de novo e eu voltei de novo. E aí o caminhão acabou dando mais um toquinho na traseira, Encostou ainda. ela capotou. tombou. Ela tombou. Não tava ainda. Caiu pro lado. Assim. Ela fez, ela deitou, tava cansada. Ela deitou. Cara, mas é incrível. Porque eu tava aqui do jeito que eu tava. Eu fiquei. Porque um acidente desse, o cara vai ficar todo... Sim. Uhum. Cara, eu fiquei intacto. Tava com o cinto, lógico, mas intacto. E, cara, nem o vidro que tombou do chão quebrou. Você tombou no acostamento ali? Mas na faixa da esquerda. Ficou metade do carro na faixa da esquerda e metade naquela área de escape. Área de escape. Área de escape. Ficou tombada com os pneus pra quem tá vindo. Sim. Cara, mas eu não sofri um arranhão. Arranhão. Então, assim, eu creio assim que a gente entrou agora numa estação
onde a gente vai viver, porque assim, toda vez que acontece alguma coisa desse naipe comigo é porque Tá indo pra uma... tá havendo algum rompimento, toda vez. Deus trabalha assim, né, pastor? Tava falando com o Rodrigo hoje, né, Rodrigão? Uhum. Tô lendo o Êxodo, né, quando Deus fala com Moisés, sarça ardente, beleza, fala com o povo, vamos libertar o povo, vai falar com o faraó. Faraó, temos que ir pro deserto para adorar o nosso Deus. O faraó fala, você tá de brincadeira, né, não vai. E ele não só fala que não vai, mas ele piora, né, ele deixa mais pesado o trabalho dos Sim. hebreus ali. E o povo fala, cara, mas você não ia libertar a gente, Deus não falou com você, e olha o que está acontecendo. E o resto da história a gente sabe, né? Mas existe um período ali, a gente tem promessas, né? Mas tem um período que a coisa fica mais complicada, parece que tudo tá andando contra, e você fala, Deus, mas isso vai acontecer mesmo? Sim. Mas parece que é aquele limiar, né? Que precisa acontecer para sua fé ser provada, e aí É verdade. Eu creio que é um você chega no outro convite nível. de Deus pra gente se aproximar mais. Uhum. Tipo, a hora que espreme, É, porque é normalmente o que a gente faz. Não é? sim. Quando tá tudo muito tranquilo, a gente não Sim. tem o costume de dar uma relaxadinha. Ah, com certeza. Aí Deus fala, opa, pera. Aí a gente... Acorda, precisa orar, precisa jejuar, você precisa... entendeu? Bom, você não vai arrumar nada desse jeito, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá porque... Eu acredito nisso. Eu tenho acompanhado bastante essa questão do Rio Grande do Sul, de toda essa tragédia que tá ocorrendo, né? E eu vejo que Deus vai abençoar muito aquele território. Sim. Amém, é isso, é você enxergar com os olhos de Deus, né? E É. não só enxergar a situação atual, né? Porque é um povo que precisa, né? Assim como qualquer outro povo, mas Deus tem coisas grandes, né? Sim. Eu não sei se você viu um vídeo desse acontecimento de um rapaz, ele é jovem, novo assim, e ele tá saindo da casa dele e ele fala assim, olha aqui, ó, olha a casa, olha como que tá, que não sei o que, olha, saindo com a roupa do corpo, ele fala, tô saindo com a roupa do corpo, perdeu tudo, olha lá o carrinho ali, ó, carrinho top, zero, Não é nada. tá ali, ó, nada, pessoal, a gente não leva nada. Ele refletiu na situação e ele conseguiu enxergar Uhum. algo que ele... Do dia pra noite, você nota que você é só mordomo aqui, né? Sim. Entendeu? Ou seja, tudo é supérfluo. Tudo. O que não é Cara. supérfluo é o que você constrói com Deus, né? O que é Sim, Cara, eterno. sim. eu tava indo trabalhar, eu tava indo buscar fruta. Nunca imaginou. Nunca imaginei. O cara jogou e quando eu vi, o carro já tava tombado. E para você ter uma ideia, essa semana aconteceu algo parecido na SP-75. Só que nessa ocasião, a van também tombou, mas o cara morreu. Pensou. Você entende? Não que eu sou melhor que o cara, nada disso, mas olha só, eu tô aqui. Mas eu podia não estar. Uhum. Você entendeu? Sim. Tipo assim, de repente eu não tô mais aqui. Mas a questão é, eu não tô mais aqui, o que vai ser depois disso? O que vai ser? Sim. Então a gente precisa entender, né, cara? Sim. O que é prioridade na nossa vida. Eu tava conversando com um menino lá na empresa essa semana, ele tava comendo ali, e ele me mostrou, pastor, eu queria que o senhor, o que o senhor opina disso aqui? E hoje tá tendo muito isso, né? O YouTube tá tendo um papagaio até umas horas, Sim. Uhum. falando o que acha, o que pensa, Sim. mas eu conheço vocês, Uhum. eu sei o que vocês vivem. É que, na verdade, vamos jogar a prática, né? O que está acontecendo hoje, pastor, é que o poste está mijando no cachorro. Exato. Entendeu? Então o cara pega e ele tá fazendo um comentário sobre a questão das músicas dos jovens, Uhum. essas músicas que a gente às vezes rola nas baladas no final de culto, Sim. pega a galerinha dos flames e tal. Tá.
quando é ungido de Deus, tá lá. Aham. Então, e aí o cara tá fazendo uma crítica àquilo ali. Aham. Ó, vamos tomar cuidado, porque colocar esse tipo de música, essas danças, X e não sei o que, papapá. E aí o menino vem e fala, o que o senhor acha? Eu achei coerente A o crítica. que ele tá falando. Eu falei assim, cara, pode até ser coerente, mas eu não quero saber a opinião dele. Eu quero saber a opinião dele. E o que está acontecendo? As pessoas hoje estão querendo ouvir a opinião de todos e não estão querendo ouvir a opinião de quem Tô precisa parando de ouvir. Você entende? Não preciso ouvir, eu preciso ouvir ele. Eu preciso saber dele. Uhum. E aí ele estava comendo. Eu falei assim, cara, por que você come, almoça todo dia? Aí ele falou assim, porque se eu não comer, eu vou morrer, né? Vou ficar debilitado. Vou passar mal. Vou passar mal. Então é uma necessidade, né? É uma coisa que eu preciso fazer. Eu falei, então, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu falei assim, se você entendesse, se a gente entendesse o quanto a gente precisa também desse alimento, a gente teria muito menos dúvida sobre assuntos supérfluos como esse. Porque você concorda que é muito mais edificante esse cara trazer qualquer outra coisa impulsionando as pessoas para buscar o Senhor do que ele querer trazer um... Sim. Cara, para! Sim. Isso ele pode até conseguir audiência, né? Mas... Você entende? E aí ele ficou olhando para mim, aí ele falou assim, né? Falei, porque... Ele falou assim, porque parar é um sacrifício para ler. Ó, ele falou, o comentário dele foi assim, porque muitas vezes pra gente parar para ler a Bíblia é um sacrifício. É um sacrifício. Para orar é um sacrifício. Uhum. Eu falei assim, comer é um sacrifício? Você tá comendo, é um sacrifício para você? Ele falou, não. Eu falei, muito pelo contrário. É prazeroso. Uhum. Ainda mais quando você tá com fome, a comida tá boa. Assim, não. Churrascão. É a mesma coisa que a palavra. Sim. É verdade. Você está falando isso e Completamente verdade. É a mesma coisa no seu relacionamento. e eu tenho visto e Deus tem ministrado muito essa semana, inclusive vou construir uma palavra e vou falar sobre isso no nosso podcast, que as pessoas estão trocando a intimidade por sinais. Porque está acontecendo isso, porque tem que mover aqui, porque tem que ser um movimento aqui, porque tem isso. Olha o sinal, olha o sinal, olha o sinal. E a intimidade fica onde? Quer dizer, o que eu poderia receber de Deus na intimidade, eu preciso do sinal? Aonde isso vai me levar? Aonde? Muito vazio, né? Amém. Não vai te levar para lugar nenhum, cara. E é isso, né? Eu creio muito, cara. E a gente vive, olha o tanto de história que a gente já pôde compartilhar aqui, de Deus fazendo coisas no profético. Mas eu entendo assim, cara, que hoje o pessoal tá caindo muito num comodismo. Uhum. Uhum. E aí é o problema, porque o comodismo não é o lugar que Deus quis ninguém, nunca. Uhum. Então é muito mais fácil, de repente, eu ir em tal lugar, porque o profeta vai falar isso, aquilo, do que e Deus... Eu buscar ouvir ele. todo dia para procurar ouvir o Espírito Santo, entende? uma porção a cada dia. Se você for pegar, na Bíblia você tem várias histórias, mas quando Paulo... Eles estão indo para um determinado lugar e a Bíblia diz que o Espírito Santo não os permite. Sim. Sim. Éfeso, né? Isso. E aí ele tem um sonho à noite, ele sonha com um cara na Macedônia. Isso. Uhum. E aí, na Macedônia, se você for ver isso aí, não era um cara. Quem estava clamando era Lídia. Uhum. Isso aí, porque Lídia vem logo de Lídia. Ela que foi preparada Sim. por eles e ela que ficou ali liderando ali.
abriu as portas para eles e tudo mais. Mas você vê que tem um espírito numa menina e declarando que, ó, pregadores da palavra, homens de Deus. Tá falando mentira? Não. 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 Você entende? Mas quem que tá falando? É o diabo. A comida mastigada. Sabe que eu admiro os caras que chegam assim, pastor, e falam assim, pô, cara, eu tenho acordado de madrugada, tenho ficado assim de verdade, 3, 4 horas orando para Deus. É mesmo? 3, 4 horas? Tô orando, tô buscando, pá. Falou, amém, né? Tá. Dentro dessas 3, 4 horas, quanto tempo você ouve a Deus? Porque uma coisa é o seguinte, você fala, e Deus tá lá, mano. Aí de repente Deus fala, tudo bem, você falou tudo? Ok. Era isso? E o meu tempo de falar com você? A nossa geração tem uma dificuldade em sossegar para ouvir a Deus, né? Em fazer com que todos os ruídos silenciem para que você esteja sensível à voz do Espírito Santo na palavra. Justamente ouvir que não permitiu que Abraão sacrificasse a promessa. É isso aí. Olha. É isso aí. Cara, verdade. Sim. Forte ele demais não isso. ouve, ele dá um fim ali na geração. Para surpreender Deus. Agora é minha hora. Sim, tipo, chulapa. Tipo, Deus vai ficar orgulhoso de mim. Tal. Não ia ouvir. E isso é interessante, né? Porque o mesmo Deus, ele estava tão sensível, mas tão sensível que ele ouviu o mesmo Deus que pediu ele para ele oferecer Isaac, pedindo para ele não oferecer mais Isaac. Então você tem que estar muito sensível para entender Deus. É Deus falando. Mas por que ele está pedindo agora para não fazer? A direção mudou. Mudou. Só que você tem que ouvir. É isso. A direção o tempo todo. Não serve só uma... Beleza, você tem a direção, mas Deus quer te falar todo dia, né? Vai ter reajuste na rota para você chegar até lá. Vai ter alinhamento. Né? Tipo assim, não. Ouviu uma vez e tá bom. Não, né? tipo assim, mas o interessante, né, Abraão, nessa passagem foi justamente isso, que ele não ficou confundido entre agora não é para sacrificar, justamente porque ele reconheceu a voz de Deus. Esse faz toda a diferença na nossa vida. E é intimidade. É intimidade. Você conhece a voz da sua esposa em qualquer lugar. Claro. Tiver chamou aí 100 pessoas falando e ela der você vai saber chamou, que não já era. Ponto. Entendeu? Hoje a gente está envolvido em muitas vozes. Então tem muita gente trazendo várias coisas. Coisas legais. Coisas boas até. Aos olhos naturais. Mas nem tudo que está sendo trazido, de fato, está vindo da parte de Deus. Porque verdade. A galera está sendo afastada e não está enxergando. É muito fácil, cara, da gente se dispersar. Muito. Hoje é muito fácil. É tela aqui, tela ali, tela ali. E essas muitas vozes, às vezes, quer, na verdade, parar a sua bênção. Quer tirar a sua bênção. Exato. Entendeu? Amém. E a maior de todas as bênçãos é o quê? É você ter a própria presença de Deus, do Espírito Santo. Pô, não tem nada igual, cara. Não tem nada igual. Eu creio, cara. Eu creio em tudo. Esse menino aqui, quando ele era bebezinho... Quer aparecer na filmagem, cara? Não quer dizer um oi, não? Vai lá do lado do seu pai. Fala, conta a história aí, pastor. Senta aí do lado do seu pai. Ele foi diagnosticado. Você já ouviu falar em tosse comprida? Não. Tosse comprida. É uma tosse que a criança começa a ter ela. E ela vai tossindo. São crises. Só que ela não tem cura. E ela vai tomando proporções que ele vai tossir até perder o ar, ele morre. Nossa. E ele era bebezinho. Sim. Ele foi diagnosticado com isso. E na época, a gente estava em várias guerras, porque o curso de líder, de célula, ainda era célula. E eu trabalhava à noite, porque como é um projeto novo da empresa, então tinha muita... E aí o que aconteceu, cara?
minha esposa ficava desesperada cada vez que ele começava a tossir. Sim. E aí um dia eu trabalhava numa sexta-feira, não sei o que aconteceu lá, que eu trabalhei de dia, eu precisei ir de dia e saí 11 e pouco do trabalho da noite. Cheguei em casa à noite e esse menino começou. E os médicos orientam a você pagar um voo e o avião sobe, que chega em determinado ponto, que a única forma é essa. De curar. De curar. Nossa, cara. É uma das... Uhum. Esse é o que eles... Todos os médicos que detectam, né, e falam a respeito dessa enfermidade específica, eles direcionam isso. Pagam um voo para ir... Mas é específico, não é... Você pegar o avião vai fazer... Um avião comercial ali, não. Isso. Tem que ser um avião... Isso, para fazer justamente pra pegar só uma pressão, isso. né? Aí, cara, cheguei de madrugada, cheguei 11 e pouco, e ela desesperada que esse menino tava. Uhum. Peguei ele, falei, senhor, é seu. É seu, pai. A gente não pode fazer nada. A gente não tem como pagar avião. Mas a gente sabe que o senhor é o Deus da cura. Então tá aqui. Nunca mais tossiu. Nunca mais. Ah, cara, sensacional. Essa é uma boa experiência, hein, pastor? Nunca mais. Você falou da Fiorino, não é Fiorino não, é da Sprinter, é recente. mas essa aí, meu amigo, Entendeu? ganhou meu coração. É que o vinho novo fica sempre... Fica... Show de bola. Sensacional. Pastor, pra terminar, fala de um livro aí que te marcou. Cara, eu gosto de muitos livros, mas do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, ele é muito violento. Gosto demais dele. Tem o Kryptonita, Muito John bom. Bevere, ele é Bevere. embaçado, né, cara? Ele Muito é, bom. Ele é muito bom. Aquele John MacArthur, tem o Paulo. Uhum. Assim, então tem muita coisa legal, mas um que mexe sempre, eu tô dando uma... Uhum. É esse... Até que nada mais importe. importe. Muito bom. Bom. Muito bom. Outro muito bom também, do John Bevere, Coração Ardente. Coração ardente, gente. Sensacional. Sensacional, É, de não- verdade. Muito bom. Sensacional. Interessante, eu gosto dos livros dele, cara. Muito bom. Vou ver. Obrigado, pastor. Tamo junto, Prazerzão. meu irmão. Ó, trouxe o filhão, participou do Aê, podcast, bom demais, Rodrigão. Cara, mais um, Mais um 44, eu falei, né? 44. 44. Queridos, se vocês gostaram da história do pastor André, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com quem você quiser, de comentar, comenta aí o que você tem que comentar, se essa história te marcou, se o testemunho te impactou. E se inscreve no nosso canal, que É isso isso aí. também ajuda aí, você não vai perder mais nenhum vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.